Bom dia a todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à Semana BPEC de Mercado. Chegamos ao terceiro dia do evento, que está recheado de conteúdo qualificado em torno do tema A Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, a Transformação e a Realidade Sem Filtros. Como o cenário e os impactos atuais estão transformando o nosso setor. E antes de darmos início à programação dessa quarta-feira, gostaria de registrar os nossos agradecimentos aos nossos apoiadores, a LS Perception, Beauty Streams, The Zone, Euromonitor, Locomotiva, Mintel, NPD, Eclis Paris, Qualibest e WGSN. E o nosso parceiro de mídia, a Cosmetic Innovation. Na live de hoje, contaremos com a apresentação dos institutos WGSN e DESON, que falarão sobre as oportunidades do metaverso no setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos e as principais tendências que vão inspirar os desejos e necessidades do consumidor para os próximos anos. O encerramento será com um painel imperdível com a L'Oréal sobre o metaverso a favor da nossa indústria. E atenção, as perguntas podem ser enviadas por chat, nosso time está aqui online para pronto atendimento. E para fazer a abertura do dia, eu passo a palavra para Marina Kobayashi, nossa gerente de inovação da ABPEC. Marina, seja muito bem-vinda à Semana ABPEC de Mercado 2022. Obrigada, Eliane. Bom dia a todos vocês. Muito feliz aí pelo convite para abrir o terceiro dia da Semana ABPEC de Mercado 2022, que traz aqui como temas oportunidades do metaverso e tendências do setor de HPPC para os próximos anos. Esses temas eles estão relacionados com as iniciativas da área de inovação e tecnologia da ABPEC e estão no radar da área, que desenvolve inúmeras atividades, envolvendo desde a criação de conteúdo diferenciado, até soluções e projetos para fomentar a inovação na cadeia de valor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Falando em tendências, eu quero destacar o trabalho do nosso Conselho Científico Tecnológico, que é formado atualmente por 22 membros com reconhecida experiência em suas áreas de atuação. E estão entre eles especialistas, cientistas, pesquisadores acadêmicos e executivos do setor. Esse grupo de conselheiros está atento às tendências que são portadoras de futuro e que apresentam potencial de impacto ao desenvolvimento do nosso setor. A transformação digital é um dos temas no radar do nosso conselho, que está bastante atento aos movimentos digitais e às tecnologias como inteligência artificial, realidade aumentada, realidade virtual e o próprio metaverso, né, que são objeto da programação de hoje. A transformação digital ela vem transformando a experiência de consumo e criando oportunidades para aumentar o acesso do consumidor aos produtos de HPPC. Dessa forma, é fundamental entendermos as possibilidades que essa nova realidade traz para a nossa indústria a partir da transformação digital. E para compartilhar todas essas reflexões, a área de inovação e tecnologia da ABPEC lançou iniciativas como o programa de lives criado para desmistificar a indústria 4.0 e o Café Tecnológico e Inovação ABPEC, apresentando as tecnologias emergentes da indústria 4.0, que agora ganham mais força com a entrada da rede móvel 5G. O 5G promete ser um importante agente de mudança para o futuro da indústria, abrindo espaço para o aumento da competitividade. Inclusive, todo o conteúdo criado nessas iniciativas pode ser acessado no nosso portal Inovação ABPEC. E quando nós olhamos para o metaverso, com o mundo virtual e físico cada vez mais integrados, a nossa expectativa é de que as empresas do nosso setor elas possam aproveitar essa plataforma para criar experiências para suas marcas nesse novo ambiente e até mesmo vender os seus produtos em versões virtuais dentro do metaverso. As possibilidades de se promover experiências imersivas com o metaverso devem proporcionar novos modelos de negócios, criar novas empresas e levar a economia digital
para um novo patamar. Então, eu vou encerrando por aqui, desejando um excelente evento a todos vocês. Devolvo agora a palavra para a Elaine Guechon, diretora de Inteligência de Mercado da ABPEC. Então, muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Marina. E mais uma vez, muito bom dia a todos. Chegamos à metade da semana ABPEC de Mercado e daremos início ao nosso terceiro dia. Quais são os grandes movimentos e drives no mercado de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos para 2024? Quais são as principais tendências que irão inspirar os desejos e as necessidades do nosso consumidor? E como podemos explorá-las para criar produtos e serviços de sucesso? Para 2024, as principais tendências abordam 3 temas comuns: uma consciência mais ampla da nossa interdependência, um desejo profundo de comunidade e a rejeição do normal. Para falar sobre o tema, o metaverso está on, e a gente está vendo isso ao longo da semana toda, convido Isa Adesão e Ivana Goy, da Adesão. A Isa é sócia fundadora da Adesão Consultoria Estratégica, Criativa e Colaborativa. É expert em análise de tendências com mais de 10 anos aí de carreira internacional. Está no Brasil desde 2015, desenvolvendo projetos, palestras, workshops e mentorias, além de ministrar outras aulas sobre macrotendências nas principais faculdades do nosso país. Já a Vânia Goy é jornalista e expert em beleza e bem-estar. Nos últimos 10 anos, foi editora de beleza de títulos como Marie Claire Brasil e Rapper Bazar. Atualmente está à frente do site belezinha.com.vc, que virou aí uma rede de encontros reais e digitais, além de se dedicar à consultoria para marcas. Ao lado de Isa, Vânia colabora aí com pesquisas e palestras sobre beauty e healthness. Sejam bem-vindas, Isa e Vânia. E muito obrigada por estarem conosco aí na nossa Semana ABPEC de Mercado 2022. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Prazer é todo nosso de estar aqui mais uma vez. Eu vou compartilhar minha tela, tá? Vai com tudo. Estão vendo? Tudo certinho? Volta uma para trás. Espera aí. Aí, foi. Desculpa, gente. Acho que vai ficar aqui do ladinho, né? Vou tirar um vídeo daqui. Espera aí. Pronto. Vamos lá? Bora. Bom, gente, a gente vai apresentar esse resumo com alguns exemplos sobre metaverso, muito baseado no nosso podcast, o Tchau Bela. A gente começou a produzir algumas temporadas, a gente já tem 3 no ar, a gente grava a 4ª semana que vem, eu e a Isa. A gente faz pesquisa de um monte de assuntos de beleza que viram pautas no Belezinha, que fazem parte das consultorias que a gente presta, mas a gente estava sentindo vontade de dar mais vazão para os temas que têm a ver com tecnologia, que tem a ver com inovação, que tem a ver com sustentabilidade. Então a gente criou um podcast, o Tchau Bela, que tem episódios bem curtinhos, de até 15 minutos, que a gente chama de pílulas, sobre tendência de comportamento e beleza das indústrias de beleza e bem-estar. Enfim, está no ar, vocês podem ouvir todos os episódios, mas a gente criou uma apresentação a partir de um deles, que é sobre metaverso, certo? Exatamente. A Aliana já apresentou a gente, mas a gente deixa aí os arrobas para se vocês depois quiserem procurar, porque a gente tem um monte de conteúdo digital para além do podcast, então de informações a resenhas, a marcas, enfim, coisas de comportamento. E a gente se complementa muito, a gente trabalha juntas agora há quase, acho que 6 ou 7 anos que a gente trabalha junto, inclusive o podcast é um jeito da gente mostrar para o mundo que a gente fazia consultoria junto e outras coisas, porque a gente acabava ficando sempre presa no NDA. E aí a gente criou, então a gente complementa muito, eu olho muito para o comportamento, muito para o futuro, enquanto a Vânia está olhando como que esse comportamento está mudando a indústria mesmo, né? E aí, gente, na conversa aqui, a gente pensando, Elaine, como é que a gente vai bolar a participação no ABPEC desse ano, etc, etc.
E aí a gente propôs alguns temas que tinham a ver com o enredo do evento, e acabou que da semana, né? E aí a gente acabou ficando com essa ideia do que era o metaverso e como que a gente podia trazer isso de uma forma um pouco didática, porque a verdade é, gente, que quem disser que sabe o que é para fazer no metaverso agora, não está contando a verdade. Porque é um mundo que está se abrindo na nossa frente enquanto a gente está criando ele está se desenvolvendo enquanto a gente está aqui conversando sobre ele. Então, os caminhos são infinitos, mas o que a gente acha que é importante vocês guardarem, né, de fundamental? É que esse espaço, essa vivência digital que a gente tem hoje, né, que ainda funciona nessa base desse arrobinha ou de alguma forma de usuário que a gente entra numa rede virtual, a gente vai começar a entrar a partir do nosso próprio personagem, do nosso próprio avatar, e vai começar a viver isso de uma forma muito nova, porque a gente vai desenvolver essa identidade virtual, né? E essa identidade virtual ela não é apenas um código, ela não é apenas um nome de usuário, ela também vai ter muitas outras características. Então, a síntese total para a gente lembrar é que é isso, é a internet em 3D, né? Então é Web3 que a gente está discutindo, a gente está discutindo uma descentralização cada vez maior, muitos mundos que estão aparecendo, né, no plural. A gente vai falar muito, né, de comunicação, muito de diversão, mas também vamos falar de negócios e de moedas verdes digitais. Então, é muito importante a gente entender que não é só para o gaming, não é só para o divertimento que a gente vai começar a falar disso. E aí, o que a gente acha interessante é que, assim, esse é o maior processo de transformação digital que a gente está vivendo. E o que eu adoro lembrar é que quando a gente fala de metaverso, a gente começa a pensar em realidade virtual, em realidade aumentada, em todas as ferramentas que a gente está desenvolvendo para poder chegar cada vez mais perto e entrar nesse mundo todo, nessa oportunidade toda. Mas a verdade é que se a gente olhar, por exemplo, a realidade aumentada, é uma tecnologia em 40 anos, tá? As pessoas estão assim, ai, nossa, mas é uma tecnologia nova agora. Agora está acessível, agora está democrático. Então é possível você acessar isso pelo seu telefone. Todo mundo ficou investindo em óculos, a Google, coitada, ficou lá desesperada, gastou milhões e no fim não tinha percebido, né, que o portal para esses mundos digitais seria através do objeto que hoje ocupa a maior parte do tempo na nossa mão, né? A gente desenvolveu essa relação simbiótica. E por isso que é isso, desde a chegada do iPhone, desde a chegada do armazenamento na nuvem, né, e dessa democratização de acesso, óbvio que a gente está falando num país onde 50% da população não tem acesso à água, né? Então a gente vai falar aí de um recorte muito específico quando a gente fala de Brasil, mas um pouco mais amplo quando a gente fala de hemisfério norte, né? Então a gente está entrando numa seara de oportunidades e a Vânia vai mostrar que tamanho tem essas oportunidades. A gente mapeou alguns números ligados aos negócios que têm sido feitos a partir desse desejo de estar no metaverso. Então, um dos mais relevantes é esse de 77 bi, que foram movimentados em fusões e aquisições nos últimos 18 meses. E aí, quando a gente olha para as projeções, segundo a Bloomberg, a estimativa é que esse mercado valha 800 bilhões de dólares em 2 anos. Esse é um dado do ano passado, então no ano que vem. E entre essas operações e M&As que rolaram, acho que alguns são bem relevantes, como a Microsoft, que comprou a Activision Blizzard, que foi a maior negociação dessa indústria de games que a gente já viu. Quando a gente pensa, mas a Microsoft e a Activision não é a mesma coisa? Não, são empresas de tecnologia, mas isso é para mostrar como outras empresas que não operam necessariamente no mercado de games vão se apropriar dessas tecnologias para começar a desenvolver as experiências que a gente vai ver no metaverso. Um outro dado relevante é esse de 12,7 bi que foram desembolsados pela Take-Two para adquirir a Zynga, que é uma desenvolvedora de games, a Take-Two também. Mas só para vocês terem uma ideia que todos os números que a gente deu aqui são em bilhões. E o que isso impacta nas nossas relações? A gente já
enfim, transcendeu um pouco, especialmente a geração Z, essa coisa do digital e do virtual. Para os mais jovens, não há diferença entre a vida real e a vida digital, como às vezes a gente coloca, do tipo, que é diferente, o que a gente posta no Instagram não corresponde à vida real, enfim, isso está ficando cada vez mais blurred para as gerações mais jovens, e não só entre as gerações mais jovens, mas quando a gente pensa em relacionamento também. Então, uma das notícias mais interessantes foi que o Match Group, que é dono do Tinder, do OkCupid, comprou a Hyperconnect, que é uma empresa sul-coreana de mensagens de vídeo e mídias sociais, por 1,7 bilhões de dólares. E aí a gente começa a ver as iniciativas que o Tinder está criando para ir desenvolvendo o seu metaverso, né? Uma delas é criar a Single Town, que é um espaço virtual onde os solteiros vão poder se encontrar criando seus avatares, então se encontrando em 3D, digamos. Mas o Tinder também está desenvolvendo, por exemplo, a sua moeda própria, que é o Tinder Coins, que já vem sendo testado em alguns países, para que as pessoas consigam usar essa moeda para dar um boost ou o super like, jeitos de interagir na plataforma, inclusive em vídeo. Então, a ideia é que você possa ter um perfil verificado ou que você possa comprar uma interação em vídeo com o match que você quer fazer, ou ver uma apresentação dele em vídeo, em vez só de ficar swipe upping nas fotos. E aí rola essa mudança, né? Que a gente já começou a se acostumar com o termo D2C, né? D2C, Direct to Consumer, direto ao consumidor, né? Que tem sido a grande mudança para todos vocês que estão trabalhando com varejo especificamente, né? De como que eu brinco, eu falo, eu lembro assim, não, quando a gente começou a comprar produto de beleza, pegava a revista, aí dobrava a pontinha da revista, aí ia até a loja, aí chegava na loja e não tinha, ela mandava você em outra loja, ela mandava vir da loja, demorava 3 dias, era uma coisa de paciência que, assim, se você explicar isso para uma criança da geração alfa, ela vai ficar super confusa com você, né? Então, a gente já tinha atravessado essa primeira barreira, que era, ok, agora você fala direto com o seu consumidor, e isso já tinha uma série de complicações muito específicas, porque você perdeu, como marca, estou falando, né, o seu... quase que a sua proteção, de falar, não, eu vou me proteger aqui atrás da revista do outdoor, não, agora chega no meu inbox, né? Vem DM direto para mim, eu sei tudo que está acontecendo de bom e de ruim. Isso vai evoluir, então está evoluindo já para o D2A, então o Direct to Avatar, ou seja, você falar direto com o avatar da pessoa. E quando a gente olha para a história do avatar, como a gente está falando dessas metas, sociedades, essas comunidades digitais, a verdade é que o seu avatar ele tem toda a liberdade para ser um personagem complementar, diferente ou igual a você. Então, a gente não vai estar falando exatamente com o mesmo consumidor que a gente está falando quando a gente está no Instagram ou numa rede social, onde a gente está sempre falando com a pessoa física, né? E aí a gente começa a ver como que a gente pode aplicar tudo isso no mercado de beleza. Essa é a brincadeira, a gente vai mostrar vários cases, não se preocupem. Mas é muito sobre essa ideia de entender que de um lado, uma oportunidade de inovação, né? Como que a gente rende virtual um produto que é puramente sensorial e tangível, né? Esse é o maior desafio de todos. Como que a gente transpõe essas sensorialidades, como que a gente fala de outras formas sobre essas questões, e também de construção de comunidade, porque o que na realidade acontece nesse recorte de metamundos, e a gente vai entrar pelos games e vai levar isso mais longe, é de fato esse encontro, né, de pessoas que não estavam juntas. Então, o que já é possível hoje a gente fazer, né? Passa o slide, Mica. Passei. Boa. Então, a gente fala assim, criar o seu avatar, ok. Só que aí você vai vestir o seu avatar e você vai se maquiar, porque o pudor ele vai junto com o metaverso. A gente continua vestido, maquiado, a gente quer igual a gente está aqui. Só que eu já deixei claro, gente, que se é para me vestir e maquiar no metaverso, eu quero voar, eu quero uma maquiagem que eu não tenho a menor condição de fazer em casa sozinha, né? É para a gente extrapolar. Essa coisa do meta, a la Facebook, tudo é igual que tem na minha casa, eu acho esquisitíssimo. Depois a gente fala sobre a criptomoeda, ou seja, a gente está aí num processo de descentralização, que é o processo todo das criptomoedas, né? Da gente sair das instituições e conseguir fazer
as trocas de pessoa a pessoa, então pensem que isso não vai modificar só como elas compram na sua marca, mas também como elas compram entre elas, ou como elas trocam, ou vendem, ou tem tudo isso. E também as marcas que estão desenvolvendo suas próprias criptomoedas. Então, eu acho que, por enquanto, a gente vai ficar nesse faroeste aí, que cada um vai estar fazendo de um jeito até a gente entender quais são as melhores estratégias nesse sentido. E aí a gente vai realmente para essa ideia do digital, que a gente é muito apegada ao digital aqui no mundo Tchau Bela, que é realmente você conseguir fazer uma ponte, né, entre a loja física e todas as coisas que você oferece online. Como que a gente vai transformar essa compra e personalizar essa compra, fazer dela algo muito cativante de verdade, justamente para tirar esse elemento que eu costumo dizer que quando você entra numa loja de e-commerce online, se você está na loja da La Prairie, se você está no supermercado Extra, você está exatamente no mesmo lugar ainda, né? Eu acho isso muito chato. É todo o mesmo quadradinho, não interessa se um custa 5 milhões e o outro custa 5 centavos. Então, realmente, a gente vai poder, a partir do metaverso, sair dessa mesmice. Acho que uma das coisas interessantes é pensar que todas as novas experiências estão acontecendo a partir das plataformas de gaming, que é onde a gente tem mais tecnologia desenvolvida para criar avatar, para experimentar esse mundo 3D, e também é onde as criptomoedas foram usadas meio que primeiro por esse tipo de consumidor. Mas quando a gente pensa em game, a gente sempre pensa num universo muito masculino. Então é legal a gente pensar e olhar para esses dados, mostrando que as mulheres hoje são super representativas nesse universo, porque existem vários tipos de game. Então, esses dados são muito interessantes, que falam que 41% do total dos jogadores nos Estados Unidos e 45% na Ásia são mulheres. Então, como a gente sabe que a indústria de beleza, especialmente aqui, está muito relacionada ao feminino, nesse lugar da maquiagem, da fragrância, é legal a gente pensar que as minas também estão no game. E aí a gente trouxe alguns exemplos. O primeiro é esse Gucci Garden, que foi uma espécie de exposição, durou acho que 14 dias, né, Isa? No Roblox, que é uma plataforma de games bem grande. A Gucci abriu um lugar em Milão, que chama Gucci Garden, uma loja bastante disruptiva, diferentona. E eles, para comemorar 100 anos da marca, fizeram essa ativação no Roblox. Mas o mais interessante é que não pense em você, avatar vestido de Gucci, comprando um look Gucci. Isso também a Gucci já fez isso até antes do Gucci Garden. Mas a ideia do Gucci Garden era que você começasse esse jogo, essa interação com esse universo, com esse ambiente digital, como um manequim neutro. E a partir da caminhada e dos aprendizados que você fazia nesse ambiente e nesses diferentes cenários, o seu corpo ia se transformando. Você começava sem gênero, sem idade, sem cor, e aí ele vai ganhando toques Gucci a partir da sua experiência nesse ambiente digital. E também se podia comprar acessórios, NFTs para os seus avatares que foram vendidos durante esse período só. Você ia falar alguma coisa, Isa? Não? Outro que a gente ama é que a gente ama essa história de você começar como uma tela em branco, porque a ideia da Gucci era justamente que você, como se você tivesse nascido no metaverso e você fosse adquirindo conhecimento e, portanto, alguma personalidade a partir da vivência no Gucci Garden. Outro que a gente adora é esse Skin Inclusive. Foi uma ativação de Gillette Venus no Animal Crossing, que também é uma plataforma que vale a pena navegar, porque ela é muito divertida e muito fofa. E eles fizeram, sabe essa história do seu corpo de verão? Eles fizeram isso com o Skin Inclusive Summer. Então, você podia customizar suas skins, que é como você se parece ali no Animal Crossing, a partir de escolhas bem pouco usuais quando a gente pensa em avatares, especialmente de biquíni. Então, você podia escolher ser uma pessoa que passou por uma mastectomia, você podia ter vitiligo, você podia ter uma prótese na sua perna, você podia ter eczema, acne, sarda, você podia ser gorda, você podia ser curvy, todas essas coisas que, em geral, a gente não associa ao avatar quando a gente pensa especialmente em filtro, que todo mundo tem a mesma cara. Então, esse era para você
customizar real a sua carinha e também ajudar a gente a pensar em diversidade, inclusive entre os avatares, expressando todas essas particularidades que a gente pode ter. E aí é interessante ver, né, para mim assim, é muito impressionante como todo mundo foi com muita sede ao pote. A Tatcha criou a Tatcha Land, ela própria criou o seu mundo, porque um pouco da coisa que a gente tem que entender é que a gente vai encaixotar um pouco ainda no começo. Então a gente entra no Animal Crossing para entrar no Tatcha Land. Então assim, a gente vai entrar dentro de plataformas para entrar dentro de plataformas. Uma coisa meio boneca russa, assim, né? Mas aí a coisa foi ficando muito mais sofisticada, porque a gente chega hoje no The Sims, né? E pode escolher um lookinho da Givenchy com sapatinhos, com tudo, e a maquiagem da MAC. E também, depois a maquiagem da Givenchy também entrou no Animal Crossing e no Sims também. Então, assim, o que a gente vê, e o que é interessante, assim, as marcas não estão ficando lá de eternos, elas estão fazendo disso um evento. Tem marca que entra, que sai, aí faz uma ativação. Então, também não é uma coisa do tipo, ai, não, agora que eu tô lá, é uma ativação de marca. Então, ela requer estratégia, ela requer que você esquente essa estratégia, porque não são só essas, a gente está trazendo aqui só para mostrar como é que está aparecendo, mas, assim, não são só essas marcas, então isso requer uma rotatividade. É como se tudo isso fosse virando essas plataformas quase que multimarcas que vão te oferecendo diversas possibilidades, né? E aí a gente vai rompendo um pouco cada vez mais com a ideia, né, deste avatar ou deste game que a Vânia trouxe lá no início, que só é ligado a tiroteios e guerras e coisas do universo extremamente masculinizado. Acho que isso é muito interessante. Como a gente ainda não sabe muito o que fazer nesses lugares e como as marcas estão se aproximando de plataformas que já existem, eles funcionam como uma espécie de eventos, né, digitais. Vamos fazer uma ativação, vamos experimentar aqui, não precisamos criar o nosso jogo para sempre. Inclusive, isso tem a ver com o metaverso. O gaming não é sobre passar de fase e chegar no final. É sobre ir vivendo nesses lugares. Acho que um dos exemplos legais brasileiros que a gente mapeou foi uma ativação que também o Boticário fez no Avakin Life, com a ajuda de uma assistente virtual, a Tati. A gente ama esse exemplo porque tem nomes muito bons. Então, se precisa de ajuda ali, se chama Tati. Você podia fazer uns quiz de beleza e a partir deles ganhar Boticoins, que também é um nome maravilhoso para uma moeda digital, e comprar itens da marca. E essa ativação terminou com uma pool party aberta para todos os jogadores do Avakin Life. Mas, de novo, teve começo e teve fim, né? Não era permanente. E acho que dos exemplos mais legais e mais fantasiosos foi o Meta Gala, baseado no Met Gala. Foi o primeiro baile virtual da Crypto Fashion Week, que apresentou uma série de roupas que você podia comprar. Então, eram NFTs que podiam ser adquiridos, mas acho que a Isa gosta bastante desse, pode falar dele. Tem esse aspecto muito interessante, porque ele é absolutamente fantasioso. Você andava pelas nuvens, você voava, parecia um cenário do Escher, meio quebra-cabeça 3D surrealista, né? Gente, entra lá. É uma viagem e ele vai provar para vocês que o legal do metaverso é a gente sair da caixinha e não fazer só réplica do que a gente ou gostaria de ser no mundo real, sabe? E aí eu acho que tem uma coisa também que é interessante, eu estava falando, fiquei pensando, né, que a gente não anotou aqui, mas que acho que é super válido, que é se antigamente, né, o que a gente comprava de uma marca, sei lá, que eu queria muito ter uma coisa da Dior, então eu vou comprar um batom, né, que é uma coisa que é o primeiro bem que que é o mais barato, mais acessível. Então, isso está se transpondo, né, para o mundo digital também. Eu gostaria de me vestir inteira de Balenciaga, mas inclusive aquele vestido não dá para sentar. Aí você vai lá no Meta Gala e veste o seu vestido do Balenciaga, você não precisa sentar, você pode voar e tá tudo certo. Então, é um pouco também, eu acho que quebrar essas portas aí do luxo, só que tem uma coisa importantíssima que acho que inclusive fala um pouquinho, mas que é muito sério, gente. Primeiro porque a gente tem uma minoria de programadores e programadoras mulheres, né? Ou pelo menos que não sejam heteronormativas, a gente tem uma minoria de diversidade. Então, tem uma coisa muito importante nessa conversa,
que é a inclusão digital. E a inclusão digital passa por uma questão de gênero e, obviamente, como tudo nessa vida, mas principalmente nesse Brasil, passa também por uma inclusão racial, né? Então, uma das coisas que a gente achou muito interessante é trazer para vocês que tem os games, né, e as plataformas de multiverso que estão procurando as marcas de beleza também. Então, a Fenty, que todo mundo sabe que quebrou o mercado de beleza com os seus 40 tons de base, realmente sacudiu a estrutura de absolutamente tudo que a gente entendia como maquiagem até então, foi chamada pela Riot Games não só para criar o look de um jogo novo, mas como se fosse assim, para tornar-se consultora de diversidade e de beleza da plataforma. Né? Porque a gente aqui não quer terminar num metaverso onde a gente só vai ter réplicas da Barbie novamente, já basta viver nesse mundo aqui fora. Então, com essa mesma coisa em mente, a Clinique, que tem toda uma história, né, que sempre falou da saúde da pele, de diversidade de tipos de pele, de coisas assim, trouxe uma provocação ótima com a Glam Squad, onde ela fez justamente uma trupe de NFTs, onde eles foram enviados para pessoas randômicas, uma coisa bem louca, aleatória, que pessoas que estavam, obviamente, conectadas com a marca, etc., em NFT, 10 mil avatares femininos ou não binários que fossem com o objetivo de preencher as lacunas de diversidade. Então, cabelo branco, vitiligo, corpos diferentes, religiões diferentes, raças diferentes, diferentes entendimentos de beleza, né? E feito isso de uma forma extremamente disruptiva, porque eles entregaram, não foi uma coisa que você tinha que ir atrás, eles te mandavam isso e faziam disso uma coisa interessante e desejável no início. A coleção da Louis Vuitton também está aqui, o Flávio falando com a gente, né, da League of Legends, foi um sucesso. Pois é, tem muitas marcas que estão entendendo como entrar na vida dessas jovens geração Z e ultra conectados através dos jogos e o metaverso, né? Não adianta mais fazer propaganda no Instagram, eles não estão no Instagram, gente. E acho que a Isa estava falando do mercado de luxo e de como, às vezes, parece bastante improvável, eu acho, que alguém vá comprar algo digital só para ter no mundo digital. Do tipo... Mas as pessoas compram, tá? Acho que um dos maiores exemplos de NFT muito bem sucedidos são os CryptoPunks, que foram meio os primeiros NFTs com essa cara de avatar que as pessoas começaram a usar até nas redes sociais, e hoje tem vários outros, tipo os Bored Apes, que a Madonna comprou e colocou no perfil dela no Instagram, no Twitter, enfim. Mas acho que o primeiro grande exemplo foram os CryptoPunks, que eram uma seleção que acho que de 10 mil também, 10 mil NFTs, só existem esses 10 mil que foram comprados, né, e vêm sendo negociados, acho que há uns 5 ou 6 anos. E assim, eles atingiram números realmente impressionantes. Assim, acho que um deles foi vendido esse ano por 1 milhão e meio de dólares. Que é você comprar essa carinha, que tem uma carinha pixelada. Sim, você vai comprar meio uma foto da internet e tal, 1 milhão de dólares. Mas aí, quando a gente pensa em como transformar, às vezes, essas experiências digitais em físicas, porque sim, é atraente de toda maneira, a gente vê esse exemplo que a Tiffany fez os pingentes desses NFTs e eles foram esgotados, assim, em pouquíssimo tempo. Então, as pessoas curtem comprar no digital e elas também curtem comprar do presencial. Acho que outro exemplo interessante, ainda entendendo como juntar as duas coisas, é o Phantom, que é um perfume de Paco Rabanne, que parece um robozinho, não por acaso. Depois vocês podem procurar uns vídeos na internet, mas você compra o perfume, ativa esse perfume com o seu celular, e ele é meio o portal para você navegar, jogar, aprender, enfim, tem um universo de Paco Rabanne que é ativado pela embalagem do perfume, que inclusive é refilável, então não é para jogar fora o robozinho. Ele tem um chip que se conecta ao seu celular, etc. E acho que uma parte bem disruptiva, que ainda não foi lançada, mas foi patenteada pela Sony, é o Digital Scent, que é um experimento para fazer com que os games tenham cheiro. Então, essa é uma tentativa da Sony
trazer cheiros para o PlayStation, especialmente para os games que têm a ver com comida. E aí, claro que a gente já pensou que isso super pode ser utilizado pela indústria de fragrâncias quando a gente tenta trazer para o mundo físico essa sensorialidade que, às vezes, o digital não consegue levar a gente. Então, tô aguardo ansiosamente o dia que a gente pode estar aqui fazendo essa apresentação, todo mundo sentindo cheiros das fragrâncias que a gente está falando. Não, e tá bem mais perto do que a gente acha, né? Eu acho que esse cross multissensorial, ele é realmente o que vai mudar. Quando a gente vê já que a Natura está fazendo experimentação por à distância de uma maquininha que espirra o perfume, né? A gente vê que não é que está tão longe assim. Se a gente pensar que há 10 anos atrás eu contasse para você que você não ia ter mais despertador, lanterna, bússola, GPS, papel, caneta, que você ia fazer absolutamente tudo nesse negócio aqui, né, que a gente anda junto, a gente tem que pensar nessa velocidade de desenvolvimento, né? E é isso, gente. O que a gente está entendendo de verdade é que essa união de mundos que a gente está fazendo, ela não é só uma coisa de comércio, né? A gente está entrando num lugar que vem com muito impacto positivo, porque ela abre uma discussão, ela abre para uma nova parcela da população também, de pessoas mais jovens, uma outra forma de experimentar marcas, outra forma de desenvolver fidelidade de marca. E o mercado de beleza precisa se envolver, se não para ganhar dinheiro, para a gente trabalhar muito essa discussão de que cara vamos ter neste mundo digital, né? Será que a gente vai ser só uma versão idealizada? Será que a gente rompe e mostra para o mundo o que a gente idealiza que é fora do padrão? Como é que a gente vai lidar com tudo isso? E quais são as ferramentas que as marcas vão desenvolver para levar a gente até lá? Porque a verdade, pode passar, é que a gente está indo em direção, em direção ao mundo que é totalmente personalizável. A gente sabe, eu estudo futuro do varejo há 12 anos. A gente sabe que o futuro dessas interações online, da gente estar realmente, de fato, finalmente aprendendo o que fazer com dados, com Big Data, né, que foi um grande fantasma durante tanto tempo, significa a gente conseguir ler cada vez mais e construir, né, um aprendizado através dessa imersão e dessa interação, né? A gente tem visto que isso também será um novo passo para a questão de educação. Então, para não deixar de fora coisas que a gente ainda não está vendo muito, mas que a gente precisa ter imediatamente, que é ecologia, ou seja, uma super oportunidade para aprender sobre sustentabilidade, onde o maior problema que a gente tem hoje de sustentabilidade no mercado de beleza, reciclagem e afins, é que a gente não tem informação, a gente não aprendeu isso, que eu falo que, né, eu precisava mais de aula de reciclagem do que muita coisa que eu aprendi no colégio. A questão de representatividade, de diversidade, de gênero, de racismo, né, feminismo, de pessoas com deficiência, ou seja, tudo isso, inclusive que foi dito no finalzinho da outra apresentação anterior à nossa, como que a gente vai botar luz nisso também no metaverso, para que a gente não transforme ele num outro espaço alienado, né? Então, as oportunidades são infinitas e a gente acredita que vai ser um ambiente de muita colaboração também. Não dá para as marcas só quererem competir, mas sim construir essas comunidades com outras marcas com as quais elas se identificam, né? Isso é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais acontecer no digital e que a gente acredita que o metaverso vai impulsionar imensamente essa história. Eu acho que uma coisa importante para a gente terminar, enfim, mas é claro que esse é um ambiente de um novo jeito de consumir. Quando a gente fala de marcas, de produtos, tem a ver com consumo. Mas eu acho que a gente nem tem tempo para entrar nesse lugar. Mas uma das coisas que a gente pesquisa muito é sobre o metaverso como uma possibilidade, uma nova ferramenta de educação, né? Esses jovens alfa talvez não queiram ficar sentados em frente à lousa numa... Né? E a interação é muito boa para aprendizado. Então, como é que a gente pode usar para as duas coisas, na verdade? É isso, eu acho que aqui tem um QR Codezinho para quem quiser ouvir os nossos episódios. A gente adora feedback, então, e a gente responde mesmo. Então, se quiser depois fazer perguntas, inclusive sobre a apresentação, dúvidas, questões que vocês estejam que apareceram ou que aparecerão amanhã, por favor, escrevam para a gente. E aí é isso. Se alguém tiver
interesse em outras coisas, tem bastante assunto diferente lá no Tchau Bela, e em outubro teremos episódios novos. Obrigada, Lili. Obrigada. Nossa, nós que agradecemos, Isa e Vânia. Muito obrigada pelo excelente conteúdo apresentado hoje, né? Nesse mix de vida virtual, real, de como as marcas estão de olho na aparência do nosso avatar, né? Então, como Gente, vocês Elaine é veem... gamer, tá? Só para vocês saberem. Ela é exemplo da nossa estatística. Então, tem que botar só... Tem eu e tem a Geisa também, aqui, a minha analista. Nós duas somos gamers, né? Temos que fazer uma pesquisa a nível Brasil para saber quantas meninas, né? Assim como nós jogamos. E como vocês sinalizaram, vale pensar assim que estaremos se maquiando, que nós estaremos escolhendo looks para viver uma vida online, como a Vânia falou, né? A gente vai comprar sim para a nossa vida virtual. Então, vamos obrigada. lá. Muitíssimo obrigada, Isa. Obrigada, Vânia. Foi um prazer tê-las conosco aqui. E abrindo o painel do nosso terceiro dia da Semana BIPEC de Mercado 2022, convido para um bate-papo comigo, né, sobre o metaverso, a favor da indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, Guilherme Heller, diretor de novos negócios e inovação na L'Oréal Brasil. Guilherme é um apaixonado por empreendedorismo e inovação, possui mais de 10 anos de experiência atuando nas áreas de venda, marketing e digital, além de já ter empreendido aí no varejo por 2 vezes. Participou do desenvolvimento e lançamento do e-commerce da Natura em 2012, posteriormente liderou a operação de social commerce no Brasil e, por fim, trabalhou na expansão desse modelo para a Avon em outros países da América Latina. No último ano, liderou a frente de social commerce da CIA, e atualmente é diretor de novos negócios e inovação da L'Oréal Brasil, estando à frente aí de toda a parte de inovação aberta e novos modelos de negócio para as marcas. Guilherme, seja muito bem-vindo à Semana BIPEC de Mercado de 2022. É um prazer tê-lo aqui conosco. Oi, Elaine, muito bom dia, o prazer é todo meu. Obrigado pela introdução tão especial. E, de verdade, obrigado pelo convite. Eu estava aqui assistindo as meninas e falando, nossa, não sei o que a Elaine vai me perguntar, mas eu acho que eu vou ter que chamar aqui a Isa, a Vânia ou a Lilian para responder alguma dessas, porque acho que elas trouxeram tanto conteúdo bacana para essa manhã. Enfim, super feliz de estar aqui. Exatamente, para enriquecer o nosso bate-papo de hoje, né? Porque eu acho que a WGSN e a Adesão trouxeram aí informações importantíssimas, né, sobre o metaverso e aterrizou a gente aqui e onde estamos, né? E trouxeram boas pressões também para quem está aqui do outro lado na indústria, né? Então, acho Exatamente. Enfim, que é justamente o que elas trouxeram, o que é o metaverso, né? Porque muitos ainda se perguntam, né? Em outubro do ano passado, vai fazer um ano, né? Mark Zuckerberg anunciou aí essa mudança da marca Facebook para a Meta, apostando nesse novo panorama mundial, trazendo o conceito, né, de metaverso, que vem aí, como a gente teve visto aí ao longo da nossa manhã, se estabelecendo há algum tempo em games, filmes ou experimentações no varejo, né? Então, para a gente poder contextualizar, né, para a nossa audiência, o metaverso, ele é o termo específico designado para indicar um mundo digital e compartilhado, né, que busca trazer essa realidade para os meios digitais. Empresas diversas como McDonald's, Nike, por exemplo, já marcaram presença nesse novo universo. A gente viu uma série de exemplos hoje nas 2 últimas apresentações, né, tendo aí a principal característica de fazer essa junção da realidade virtual junto com a realidade aumentada e internet. E cada vez mais grandes companhias de diversos segmentos estão ingressando nesse mundo do metaverso. E o nosso setor não ficou de fora, né, desses caminhos de ampliação, dessas novas possibilidades de interação, e tem investindo aí bastante em experiências virtuais diversificadas, como a gente viu aí na nossa manhã. E, lógico, né, em dezembro do ano passado, a L'Oréal também embarcou nesse mundo do metaverso, registrando aí as 16 de suas marcas nesse universo virtual. Guilherme, como foi todo esse processo? Conta pra gente aqui.
Elaine, na verdade, acho que vem sendo o processo, né? Eu acho que o registro foi um primeiro passo, eu acho que muito com um olhar de proteção futura, a gente sabe que falta, né, muita regulamentação ainda, né, muita incerteza, então, né, refazer esses registros das trademarks é muito mais um primeiro passo, mas eu acho que o que está mais importante é o que está por trás e o que sustenta isso. Então, por muito tempo aqui na L'Oréal, a gente falava de tentar trabalhar o melhor de um O+O, que era o melhor do online com offline. E no último ano, a gente atualizou essa visão estratégica e hoje a gente trabalha muito buscando o melhor do que a gente chama do O+O+O, que é o melhor do online, do offline e do on-chain, que seria esse em cadeia. Então, para a gente é muito claro que a beleza, ela se dá de forma física, digital, e agora ela passa a se dar também de uma forma virtual. A gente tem muita dúvida de como que ela vai se revelar, como que ela vai se manifestar, quais vão ser esses códigos visuais, né? A Isa deixou claro que para ela a beleza no metaverso vai ser super audaciosa, provavelmente com asas e com coisas que ela não consegue ter no mundo real. Mas o fato é que a gente vem, sim, como L'Oréal, como empresa, se organizando. Hoje a gente tem um Metaforce Team a nível global. A gente tem uma Chief Metaverse Officer, que responde direto para o CEO global da empresa. E a gente vem, sim, fazendo alguns testes para poder experimentar e aprender nesse novo ambiente. Então, bacana, mas eu sou do time da Isa, tá? Que é para fazer, se é para fazer no metaverso, então eu vou fazer aquelas maquiagens que eu realmente não consigo fazer em casa, incluindo aquele delineador gatinho, né? Mas é verdade. Guilherme, outro ponto relevante aí são as compras sociais, né? O social selling, que vem ganhando força e cada vez mais espaço na jornada de compra do consumidor, né? Durante a Paris Fashion Week do ano passado, a L'Oréal Paris realizou uma transmissão ao vivo, né? Comprável junto com o TikTok, né? A chamada Le Défilé L'Oréal Paris. Os espectadores compraram produtos de beleza direto da passarela, né, por meio de um aplicativo. E a ação surgiu aí após uma parceria anterior da L'Oréal com duas de suas marcas, como a Garnier e a NYX, né, que já haviam lançado aí lojas físicas no TikTok, né? E até a gamificação, né, das interações entre, né, as comunidades de jogos e esportes eletrônicos, onde a Yves Saint Laurent Beauté, do grupo também L'Oréal, fez essa parceria com o stream Ty Lamar para uma nova transmissão patrocinada, promovendo a fragrância Black Opium. A gente vê diversas ações mesmo de L'Oréal, né? Então, compartilha com a gente, Guilherme, como foram, né, alguma dessas iniciativas das marcas da L'Oréal nesse universo do metaverso? Quando a gente fala de social, né, você começou falando de social commerce, a gente não tem dúvida de que o Meta ele vai ser muito comunidade. Eu acho que os creators vão ganhar ainda mais poder ao depender menos da plataforma, né, quando a gente vai para uma realidade menos centralizada, e o social vai vir muito forte. Então, quando a gente fala de Web 2, dessas transmissões, né, virtuais, habilitando compra, ainda tem muita coisa para ser feita e a gente vem testando muitas das coisas. Mas a gente já vem também testando muitas iniciativas na Web3. Então, sim, quando a gente fala de NFT, a gente já teve lançamento de NFT com o Yves Saint Laurent, com o Mugler no lançamento da fragrância de Angel, e com L'Oréal Paris, que, se eu não me engano, a Lília comentou durante o speech dela, ela estava falando, né, de um shade de vermelho, que a L'Oréal Paris convidou algumas artistas mulheres para poder criar esses NFTs. Junto com o lançamento de um produto que a gente teria. E também tem outras ações um pouco mais estruturadas, eu diria, um pouco mais complexas. Desde uma ativação que NYX fez para o Orgulho Pride. Então, no último movimento de Orgulho Pride, NYX fez uma land no Sandbox, então a gente precisa entrar em algum lugar para conseguir, né, fazer uma ativação, mas ela fez uma ativação ali, convidando a comunidade para poder participar e engajar. E teve um movimento muito legal também, de empoderamento e fomento de uma primeira Beauty DAO, né? Então, DAO são organizações descentralizadas que são baseadas em blockchain e NYX está ajudando a comunidade de artistas 3D a desenvolver o conceito de beleza no metaverso e a criar essa primeira organização focada em beleza. Então, sim, a gente está experimentando muita coisa, mas, como eu disse anteriormente, tateando, aprendendo para poder se estruturar e aí sim jogar com a máxima potência.
Não, bacana, né? E como a Deson trouxe para nós hoje, né? Com o crescimento e o aumento, né, da capilaridade do metaverso no nosso setor, né, e também a WGSN trouxe uma série de exemplos, né, e com o conceito dessa realidade virtual cada vez mais massiva e cada vez mais acessível, novos públicos serão alcançados e novas formas de vender também serão difundidas, né, e novas formas de se relacionar com o consumidor estão sendo cada vez mais descobertas, né? E isso traz uma mudança na jornada do consumidor. Guilherme, o que muda? O que muda, né, nessa jornada aí do consumidor? É a pergunta de $1 milhão. Tudo. E a resposta barata para essa pergunta complexa é tudo. Como eu disse anteriormente, a gente acredita de verdade nessa visão do O+O+O+O. E a gente acredita e entende que a jornada de beleza ela vai se reinventar a partir do momento que a gente entra no on-chain também. E, de novo, agora eu não lembro se foi a Isa ou se foi a Vânia, comentou de um conceito que eu não tinha escutado ainda, né, que era o D2A, que é o Direct to Avatar. Então, assim, ao trazer esse novo perfil, já fica claro que muda tudo, né? Mas como a gente entende aqui, ou pelo menos como eu entendo, eu vejo que tem 3 aspectos super claros que mostram a complexidade desse novo jogo e o universo de possibilidades que eles trazem para a gente, né? O primeiro é essa camada digital. Então, se a gente pensa em vida normal, né, mundo real, além desse mundo normal, você tem essa camada digital quando você está dentro de um game, ou quando você está dentro de uma land, ou seja, quando você está imerso nesse metaverso. Então, ali já propicia para a empresa ter um novo ponto de contato com você. Um segundo ponto são os produtos. Né? O NFT trouxe para a gente o conceito de posse. Então, você pode ser dono de uns produtos, alguns até bem caros, como as meninas estavam mencionando, né? Muita especulação envolvida. E o terceiro, a identidade. A gente não sabe se as pessoas vão querer ser as mesmas pessoas que elas são nesse mundo real ou não, se elas vão querer criar outras identidades, ou ter mais de uma identidade. Então, quando a gente pega esses 3 aspectos e a gente faz uma combinação disso, com certeza a gente complexifica bastante a nossa jornada de conversa e de contato com o consumidor. Mas eu enxergo isso como um mar de oportunidades. Obviamente, né, arraigado num monte de incertezas, mas é um mar de oportunidades. E o que a gente tem aqui como crença é que essa jornada de beleza ela tende a ser exponencializada, né? Uma das meninas comentou que hoje, quando você entra no e-commerce, sei lá, de supermercado, e no e-commerce de alguma categoria, de alguma marca de beleza, em tese eles são muito parecidos, e não precisa ser assim. Quando você entra no mercado, quando você entra numa loja da Lancôme, é diferente a sua experiência. Então, a gente acredita de verdade que o metaverso vai conseguir trazer essa diferenciação e essa melhor experiência para a jornada do usuário, mas com toda a complexidade envolvida por trás. E o bacana é que a gente está conversando aqui, né? Sempre tem coisa nova, né, acontecendo, e lá fora o mundo continua. Então, quando a gente terminar aqui, um mundo novo já se abriu, né? E o que a gente falou aqui já é passado. Você comentou com sobre as NFTs, né? As NFTs, elas vêm se tornando aí cada vez mais uma realidade. E elas já, né, provaram ser populares, como a gente viu nas 2 últimas apresentações, né? Além de estarem aí revelando para que servem e qual o papel que possuem nas estratégias, né, de cada empresa. E as marcas do nosso setor, elas já estão entre as primeiras marcas a comercializá-las no metaverso ou, né, no segmento de beleza, como muitos falam, né? E a gente vê esse movimento forte, né? Como tanto quanto a Deson quanto a WGSN mostrou para a gente que as NFTs são, sim, uma realidade, né? Para a L'Oréal também, né? São. Como eu disse, a gente já fez alguns testes, né, com algumas NFTs em algumas marcas, e a gente acredita muito que essa saída da Web 2, né, de um universo focado em pessoas e coisas, para essa Web 3 mais focada em espaço e em posse, né, e a NFT ela mora nessa posse, ele abre um mar de possibilidade. Obviamente, ainda tem muita especulação envolvida, né? Então, a NFT que foi vendida, né, a gente acabou de mencionar aqui, que já está valendo mais de $1 milhão. Então, tem muita especulação e muita incerteza ali por trás. Mas as empresas começam, sim, a brincar, de novo, né, com esse O+O+O, de você compra
um produto no universo virtual e eu te entrego um benefício no universo real, mas no final do dia, o que está em voga, eu acho que é a questão dessa comunidade, né? Então, é como que você consegue amarrar essa comunidade que hoje se conecta com sua marca, que pode se conectar de uma forma 100% presencial, mas a gente está vendo que não, que tem gente que quer se conectar nesse universo virtual também. E aí, com certeza, o advento da NFT, que é algo que garante posse, por mais questionamentos que gere, né? Porque se você pensar numa imagem, enfim, tem todos os questionamentos que acho que a gente não precisa detalhar aqui, mas ele garante que aquilo é seu. Ele traz essa oportunidade muito legal das marcas poderem se aproximar dessa comunidade e gerar cada vez mais uma conversa que extrapola as fronteiras desse universo real hoje estabelecido e que entra também, né, nessas novas lentes, que entra também nessa Web3. Aí você falou de incertezas, né? Então, nesse mundo a gente encontra ainda, né, muitas incertezas e surgem muitos questionamentos, né? Como quais serão os tipos de devices utilizados para gerar essa experiência virtual real? Onde, ou seja, né, em que tipo de espaços, né? Como a Isa falou, né? Como se fosse aquela bonequinha russa, né? Então, vai abrindo diversos espaços, né? Ou como também são conhecidos, né, chamados como lentes, como você já sinalizou. Qual será o nosso ID, né? Vai ser um avatar, vai ser um wallet, o que vai ser, né? Então, nesse mix de vida, né, virtual real, as marcas estão de olho, não apenas na aparência do avatar, mas sim em como tudo isso irá funcionar, né? E como nós, consumidores, né, a gente já está pensando, pelo menos eu já estou, claro, né, ainda mais depois da Isa, a gente pode voar, que em breve estaremos nos maquiando, escolhendo nossos looks para viver nessa vida online, né? Então, Guilherme, além de todas essas incertezas, né, também temos alguns desafios, né, como a necessidade de regulamentação, que você já falou lá no comecinho, né? Como você vê, né, esses pontos, tanto de incertezas quanto de desafios para esse mundo metaverso? Perfeito. Não, é mais uma ótima pergunta que eu não tenho uma resposta pronta, tá? Mas eu acho que eu tenho boas reflexões. Eu lembro que essa foi a Isa que falou há minutos atrás, né? Ela falou, o metaverso se materializa hoje no celular. Particularmente, eu sou um pouco descrente disso. Eu acho muito pouco imersivo o celular. Eu acho que hoje ele se materializa, mas quando a gente pensa em experiência, eu acho muito pouco imersivo. Por outro lado, quando a gente vê os óculos, né, que também foi mencionado, não deu tão certo. Eu não sei se você já chegou a usar. É um pouco Para jogar é ótimo. Eu, quando eu experimentei, eu confesso, eu achei um pouco incômodo de partida, mas não usei também com muita frequência. Então, assim, tem muita incerteza mesmo em relação a esses devices, né? E hoje, quando a gente olha para a indústria que está mais pronta para isso, ou mais adaptada, é a indústria de games, né? Como também foi mencionado aqui, onde mais de 40% estima que são mulheres de um universo de mais de 3 bilhões de pessoas. Então, acho que para a indústria como um todo, se a gente quiser começar a conversar com alguém, ali é um canal, né? E aí a gente já parte para a segunda incerteza, que seriam essas lentes, ou onde ele se dá. Então, hoje, a gente acabou de ver, várias empresas entram nos territórios dos jogos para poder fazer uma ativação. Foi o que a gente fez quando, né, com a estratégia de Nix. Então, a gente precisa entrar, mas a gente vai ter que estar em todas as lentes, vai existir uma lente única, porque a gente sai de uma realidade de Web 2, onde o tráfego hoje está no Insta, né, ou estava no Face e foi para o Insta, hoje está no TikTok, está ali misturado, você ativa ali, e você vê inúmeras lentes espalhadas. Então, onde que isso vai se dar? E, por fim, o produto e o tipo de ativação. Eu não sei se as pessoas vão querer ter o que a gente chama de digital twins, que é, deixa eu pegar a maquiagem igual a maquiagem que eu uso, ou não, como você já falou, Elaine, eu quero o olho de gatinho que eu não consigo fazer, ou, enfim, quero a coroa que eu não vou usar na rua no meu dia a dia. Então, e quando a gente fala disso, né, de novo, para qual avatar, né? O seu avatar naquela lente, né, se é um NFT, você vai ficar na sua wallet, como é que eu faço para poder mostrar que esse NFT está na sua wallet? Então, de novo, é algo muito, muito recente, mas que revela muitas oportunidades. E aí, por outro lado, já se conectando com a segunda parte da sua pergunta, quando a gente fala de segurança, né, de incerteza ou de regulamentação, hoje eu vejo isso com muita preocupação e muita esperança também. Porque, por um lado, a gente sabe que em um ambiente descentralizado, quando a gente pensa em cybersecurity, você vai recorrer a quem?
se algum vazamento, alguma coisa ocorrer, né? O blockchain é super legal como uma solução para descentralizar, mas a gente já vê várias pessoas falando sobre o gasto de energia que se dá para poder criar as cadeias. A gente vem falando de NFT e quando a gente fala de custo, pensando em investimento, altamente volátil. Então, algo que você comprou hoje pode estar valendo muito ou pode estar valendo muito pouco. Como é que fica a sua relação com um cliente ali que acabou de pagar muito dinheiro numa coisa sua e que amanhã pode não estar valendo nada, né? E acho que, por fim, não sendo exaustivo aqui, tem uma própria questão ética, né? Infelizmente, a nossa sociedade não é perfeita, né? As pessoas não são, e isso tende a ser replicado lá. Então, como que as marcas conseguem garantir que elas não vão estar fazendo parte, né, de questões que vão contra o que elas defendem de forma ética? Então, eu vejo como uma preocupação da forma como ela está estabelecida, mas com muita esperança quando a gente vê o tanto que essa realidade vem avançando em tão pouco tempo. Então, as próprias DAOs, eu acho que podem ser um caminho para isso quando a gente pensa em comunidade. Enfim, as expectativas são as melhores, né? Então, a gente vai devagar porque a gente tem pressa. É como se fosse isso no final do dia. Verdade. É verdade. Então, o que vem é logo esse metaverso. Não quero esperar 20 anos para poder vê-lo, não. Eu quero já amanhã ele funcionando, né? Para poder experimentar, não só nos games, né? Guilherme, estamos chegando ao nosso final do nosso bate-papo, né? E do dia de hoje. Gostaria de agradecer muito a sua presença por estar aqui com a gente, né? Trazendo essas informações e essa visão, né? Que a L'Oréal tem sobre o metaverso, que são muito inspiradoras, acho que para toda a nossa indústria, né? E mostrando que sim, é real, sim, existe, sim, né? É possível. Então, se você quiser deixar uma mensagem final para a nossa audiência, fique à vontade. Eu só queria aproveitar para agradecer mais uma vez ao convite. Uma delícia começar uma manhã de quarta-feira assim. Queria ter mais manhãs de quarta-feira escutando tanto conteúdo bom. E, enfim, participem. Eu acho que o que eu deixo de mensagem para a audiência, para quem não conhece, nunca experimentou, se joga nesse universo, né? Vai explorar essas lentes, vai fazer a sua primeira compra de NFT, enfim, viva um pouco disso, que eu acho que vai ser muito mais fácil a absorção de informação após você experimentar. Bacana, Guilherme. Sai da sua zona de conforto, né? Vai lá dar uma experimentada. Exato. Guilherme, muito obrigada por estar aqui conosco nesse bate-papo incrível. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigada mesmo. Tudo meu. E amanhã tem mais, né? E conto novamente com a participação de todos vocês. A programação de quinta-feira também está imperdível, hein? Iniciamos a nossa quinta-feira com a Peclis Paris, trazendo o conceito de neoecologia, que abrange mais do que apenas a preservação da natureza, seguindo aí da Beauty Streams com o prazer do menos, né? Quais são os impulsionadores por trás das rotinas de beleza simplificadas. E fechamos o dia com um bate-papo que promete, hein? Trazemos aí um painel falando sobre a biotecnologia, como integrar ciências naturais e bases da engenharia com a Chemunion e a Dinaco. Mais uma vez, muito obrigada pela audiência e vejo vocês amanhã.